Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde aos vereadores que nos assistem, a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Eu queria essa tarde mandar um beijo especial para minha mãe, que eu sei que está assistindo, que ela é telespectadora assídua, dona Eleusa. Um beijo para a senhora. Eu tinha um discurso aqui já preparado, mas devido aos últimos comentários aqui, eu queria só me posicionar da seguinte maneira, meus amigos. Todos os senhores e senhoras sabem que eu sou um homem que trabalha com segurança, 33 anos de serviços prestados à população de São Paulo, sempre na rua, combatendo a criminalidade. Eu deixo bem claro, concordo aqui com o vereador que falou que PSDB e PT discutindo alguns assuntos aqui, mas no meu assunto específico, segurança, é um assunto apartidário, não interessa se seja PT, PSDB, P que vocês podem lembrar qualquer P do mundo aí. Eu servi durante 33 anos a Polícia Militar, lembro de outros governos, infelizmente, maus salários não é exclusividade do PSDB, todos os governos que a Polícia Militar serviu nunca reconheceram o valor da Polícia Militar. Se for para nós ficarmos falando em partidos aqui, eu queria lembrar que no âmbito municipal, a Guarda Civil está há muito tempo lutando por um aumento salarial e vieram com uma oferta ridícula de 5%, que gerou inclusive um descontentamento da categoria. Na parte federal, os oficiais praças das Forças Armadas há anos vêm sendo desmerecidos, desvalorizados e passam salários irrisórios, passam por uma situação terrível. As nossas Forças Armadas estão sucateadas. Não tem avião, agora que compraram aviões novos, mas enfim, sucateadas. Cadê então? Então, eu não quero ficar acusando A ou B aqui, porque todo mundo tem rabo de palha aqui. Em matéria de segurança, todo mundo tem rabo de palha. Eu sou o PSDB, estou no PSDB, vou ficar no PSDB. Tenho recebido muitas críticas, principalmente dos meus irmãos da Polícia Militar por isso, mas quero deixar uma coisa bem clara. Eu estou no PSDB para auxiliar o governador da melhor maneira possível em tentar melhorar a vida dos nossos policiais militares. Porque eu entendo que, de repente, estando próximo, talvez eu consiga melhores resultados do que ficar gritando contra a figura do governador. Então, eu, segurança, entendo como uma partidária, porque todos nós, sem exceção, somos vítimas em potencial. Então vamos parar de polemizar se é A ou B, porque está todo mundo aqui, gente, na mesma situação. Todas as forças de segurança no Brasil ganham uma merreca, para dizer o português claro. Então está na hora de botar a mão na consciência, em vez de a gente ficar se acusando mutuamente, a gente pedir para os nossos governantes, para as pessoas dos nossos partidos, colocarem a mão na consciência e verem que realmente precisam melhorar o salário da Polícia Militar, da Guarda Civil, da Polícia Civil, dos agentes penitenciários que estão em greve, das Forças Armadas. Então, gente, vamos parar com essa discussão e vamos tentar todos nós, sim, dentro dos nossos partidos. Aqui vai um apelo ao governador Geraldo Alckmin, que a Polícia Militar está aí pleiteando um reajuste de 19%. Segunda-feira foi apresentado um documento, vereador, assessoria, uma parte. Um minutinho, por gentileza, em tempo oportuno. A vossa assessoria, e eu espero que esse pedido seja atendido, porque há necessidade urgente em revermos o aumento salarial. Antes de conceder os apartes, eu queria trazer algumas propostas. Em primeiro lugar, é uma campanha que está inclusive no nosso telão aqui, feito pela Telefônica, devido furtos e roubos de cabos de fios eletrônicos. Acho que o pessoal não sabe como é terrível esse problema de fios e cabos de telefonia. É um problema sério, está sendo feita uma campanha para quem souber em São Paulo, no interior, denuncie. O telefone é 0800 144 444, a população tem que participar. Se nós não tivermos a participação da população, a polícia não funciona. O assunto que eu queria falar com os senhores aqui, pelo meu tempo é um pouco exíguo, mas eu queria citar um assunto que parou de se falar ultimamente, que é na morte de policiais. A imprensa, ela grita, ela noticia, mas passa uma semana, tem uma outra história, eles esquecem de um problema sério que nós temos no Brasil hoje, não é só em São Paulo, depois eu vou ler uma reportagem do Globo aqui do Rio de Janeiro, sobre morte de policiais. Só para que os senhores tenham notícia, eu tenho uma relação aqui, meus senhores e minhas senhoras, que vai até o dia 19 de fevereiro, portanto já está um mês defasada. Esse ano, eu queria citar aqui, um a um, soldado Marcelo de Souza Braga, era do 21 Batalhão na Zona Leste. Ele tinha sido homenageado, inclusive, com o troféu Marco da Paz pela Associação Comercial de São Paulo. No final do ano, numa ocorrência, ele foi baleado. No dia 2 de janeiro, ele foi enterrado. Soldado Fernando Neves da Cunha,
da Zona Leste também. Ele foi assassinado no dia 1º de janeiro, enquanto toda a população mundial comemorava a alegria de um ano novo. Nós estávamos junto com o comandante-geral lá no cemitério do Araçá, no mausoléu da Polícia Militar, enterrando o soldado Fernando Neves da Cunha, 29 anos. Eu tive, inclusive, a infelicidade de falar com a esposa dele e segurar o nenezinho dele no colo. Mas ninguém quer saber disso, porque a vida do policial militar, do guarda civil metropolitano, do policial civil, não vale nada. Então é o que eu falei, vamos parar com essa briga partidária aqui e vamos colocar a mão na cabeça e pelos nossos partidos, vamos procurar melhorar isso. Para vocês terem uma ideia, o Cunha, ele foi morto na virada do ano, perseguindo um carro roubado. Os bandidos entraram numa rua que estava correndo um baile funk. Sempre o terrível do baile funk, do pancadão, não é baile funk, é o pancadão. E quando os policiais desembarcaram da viatura, eles passaram a ser alvejados por tiros que vinham de indivíduos que estavam naquele pancadão. O soldado tomou um tiro no peito e foi enterrado no dia 2 de fevereiro. Cabo João Ferreira Lemos, filho do 24º Batalhão de Diadema, estava de folga, gente. O policial militar hoje, ele morre tanto de folga de serviço, porque infelizmente o caçador virou caça. Por quê? Por causa dessas nossas leis fracas, essas leis federais que não fazem nada para melhorar a vida do policial e a vida do cidadão. Só dá força para bandido, precisamos mudar nossas leis. Aí vem quem? Vem os nossos deputados federais, vem nossos senadores e a presidência da República que tem que ajudar nisso. Soldado Marcos Vinícius de Oliveira, de Diadema, da Praia Grande, ele foi morto no dia 12 de janeiro, estava de folga também. Ele foi morto às 6 horas da manhã, quando ele trafegava com um carro indo trabalhar. Foi assassinado. Soldado Adires Luiz dos Santos, de Campinas, morto no dia 12 de janeiro com um tiro na cabeça quando abastecia o veículo. Soldado Fredson Lozano Santos, de Santo André, 33 anos, também foi vítima de atentado e acabou morrendo no dia 12 de janeiro. Soldado André Luiz dos Santos Guarnieri, de Osasco, de folga, foi morto no próprio veículo, 32 anos, 2 tiros no peito. Sargento Damasceno de Assis Santana, de São Vicente, para quem não sabe, a área do litoral está terrível, uma área complicada de trabalhar. O Damasceno de Assis Santana, 3º sargento, era policial aposentado, foi assassinado no bairro Jockey Club. Para vocês terem uma ideia, ele estava dormindo em uma rede na entrada da própria casa, quando 3 homens passaram de bicicleta e dispararam 3 vezes contra o sargento. Ele foi atingido na cabeça e no tórax. Juliano Dias de Moraes Jesus, soldado PM, 33 Batalhão em Vargem Grande Paulista, também foi baleado na cabeça durante troca de tiros entre bandidos e policiais que assaltavam uma loja em Vargem Grande Paulista. Soldado Darcy Moreira da Silva Lazzarini, em Jundiaí, foi morto na frente da própria esposa. Ele estava com a esposa, quando foi vítima de atentado e acabou sendo morto na frente da esposa. Soldado Veríssimo Valderlan da Silva, de Ribeirão Pires, do 30 Batalhão, foi executado no dia 25 de janeiro, quando chegava na residência, no Jardim Santista, em Ribeirão Pires. Sargento Júlio Pereira de Andrade, de São Vicente, também com 53 anos, estava parado dentro do carro, num semáforo, quando foi abordado por 2 criminosos de bicicleta e assassinado. Soldado Yuri José da Silva, 27 anos, 8 anos na Polícia Militar. Estava abordando um indivíduo com um entorpecente, quando foi surpreendido pelo irmão desse criminoso, que a tiros acabou atingindo a cabeça e o tórax do policial. Soldado Fábio Alves de Moura, de Mauá, 34 anos, morto no dia 7 de fevereiro ao tentar impedir um roubo a banco. Soldado Daniel Pinto de Souza, morto com 8 tiros na frente da mulher e do filho. Investigador Reis, 45 anos, nosso companheiro foi morto, Reis, na frente da mulher e do filho. E a polícia que é violenta, Reis. Sargento Sidney Benedito, também foi morto na região de Guarulhos, na atividade delegada, ou seja, na hora de folga dele ainda estava trabalhando em prol da comunidade e acabou sendo morto. Sargento Rodrigo da Silva Esperança, 4º Batalhão na Zona Oeste, na Lapa, também foi morto quando ele estava chegando de uma operação delegada e foi buscar a moto e foi morto. Soldado Marcelo William Ribeiro, do 19º Batalhão na Zona Leste, foi morto também quando estava saindo para trabalhar, estava saindo de casa, 40 anos, deixou esposa e filhos. Cabo Adilson Lopes, de Sorocaba, foi morto por homens encapuçados no dia 14 de fevereiro. Mesma coisa, estava aposentado, em frente a uma padaria, quando um carro parou na rua e de dentro saiu um homem encapuçado que se aproximou e atirou no policial. Policial federal, lembre-se, morrer na segurança não é exclusividade da PM, não. Policial federal Marcelo Luiz Miranda,
46 anos, foi morto no dia 9 de fevereiro. Perdão, foi baleado no dia 9 e morreu no dia 15 de fevereiro. Levou um tiro na cabeça durante tentativa de roubo no Morumbi. José Roberto da Silva, GCM, da cidade de Serquilho, 37 anos, morto com 3 tiros em Serquilho num sábado à noite. CD, Valci Gomes, também da GCM, estava 45 anos, casado há 13 anos, e aqui, inclusive, há suspeita, meus amigos, que ele tenha sido torturado por várias horas antes de ser morto por asfixia. Olha só onde nós estamos. Esse é o mundo em que vivemos. Fábio Luiz Gasparotti, policial civil, Reis, colega de tropa seu, 35 anos, Reis, morto no dia 19 de fevereiro. Foi morto em Santo André quando 2 criminosos em uma motocicleta o abordaram e anunciaram o roubo. Gasparotti reagiu e foi morto com um tiro na cabeça, era escrivão de polícia. André Makoto Ramazaki, outro policial civil, 42 anos, deixava a casa da mãe com a mulher e a filha de apenas 2 anos quando foram abordados por suspeito anunciando o roubo. O policial acabou sendo baleado por vários disparos e foi morto na frente da família. O Valdomiro de Souza, outro policial civil, carcereiro, 60 anos, morreu em Taboão da Serra, Grande de São Paulo, levou 4 tiros. Ele estava indo trabalhar. E finalmente, da minha relação aqui, porque essa relação do 19 de fevereiro tem muito mais do que pois isso, o Joab brasileiro de Albuquerque, policial rodoviário federal, num domingo, eu sei bem esse caso porque eu fui na ocorrência, fui no distrito policial, ele era casado com uma cabo que servia conosco na rota, cabo Patrícia, ele estava saindo de casa com a moto e a esposa, levando a esposa para trabalhar, era um dia de prontidão, e ele foi abordado por 2 motocicletas, e mandaram que ele descesse da moto, não deram tempo, ele estava armado, ele não teve tempo nem de reagir. Quando ele tirou o capacete, ele foi executado pelos 2 criminosos, porque sabiam que ele era policial. Essa é a situação, gente, do nosso país, da nossa cidade. E não pense que isso é exclusividade de São Paulo, como eu disse aqui, eu me recuso aqui a acusar qualquer partido, porque eu quero é providência, eu não quero acusações. Acusações não levam a nada, nós temos que tomar providências para mudarmos. Eu estou aqui com um artigo do Globo, dia 26 de março, ou seja, hoje, escrito pelo Luciano Rinaldi. Queria, senhor presidente, licença para ler algumas partes aqui. Ele fala o seguinte: indiferença diante da morte, é o tema do artigo. Assassinato de policial em serviço deveria causar comoção muito maior do que o aumento de tarifas de ônibus. Nossa escala de valores morais está deturpada, essa é uma grande realidade. E ele fala o seguinte, que no Rio de Janeiro, dia 8 de março, foram mortos 2 policiais civis. E nos últimos 2 anos, o número de mortes, de policiais mortos no Rio de Janeiro chegou a 10. Aqui, esse ano, já foram 23 PMs mortos, fora policiais civis e GCMs. Lá no Rio foram 10. Então, ele diz o seguinte aqui, me permitam ler, eu não gosto de ler, mas a morte de um policial em serviço deveria causar comoção popular muito maior do que o aumento de tarifas de ônibus. Nossa escala de valores morais está deturpada. A apatia é alarmante e nos enfraquece, enquanto nação, que busca ou deveria buscar a maturidade democrática. Lembremos a advertência de Dante Alighieri, que escreveu o Inferno de Dante, ao lembrar que as regiões mais sombrias do inferno estão reservadas àqueles que permanecem neutros em tempo de crise moral. Ou seja, todo mundo quer providência, mas todo mundo se cala perante a violência. Então, quando a gente cala, a gente consente. Nós não podemos mais ficar calados perante isso aqui. Ele também diz o seguinte: precisamos refletir seriamente sobre o modelo de país que estamos projetando. Eu tenho dito isso em meus discursos e minhas palavras, o seguinte: a sociedade precisa decidir o que ela quer fazer. Ela está do lado do crime ou do lado da lei. A sociedade precisa decidir, porque não é possível quando um policial erra, porque policial erra, e erra muito porque trabalha na rua, tem que decidir em segundos uma ocorrência. Não é possível quando um policial erra, toda a corporação, seja ela policial civil, militar, GCM, toda a corporação seja execrada. Não é possível mais esse tipo de atitude. A polícia militar, ela tem uma média de 10 mil ocorrências por dia. Quando nós erramos numa, nós somos colocados como violentos, assassinos, tem que acabar com a PM, e as outras 9.999 ocorrências que foram atendidas no dia? Gente, está na hora da sociedade, tem que decidir o que ela quer. Ou ela está com o crime organizado, está do lado do crime, ou ela está do lado da polícia. Essa decisão tem que ser feita. Está do lado da polícia significa o quê? Quando a polícia erra, entender que quem errou vai ser punido, vai ser responsabilizado. Mas a corporação, ela não pode pagar por erros de seus integrantes. Para isso existe uma lei, e a lei é cumprida. Ainda diz mais aqui o jornal O Globo, nessa parte que eu tirei da internet.
Infelizmente, no caso, quando se critica as coisas erradas da polícia, infelizmente, a honestidade e as boas práticas, enquanto obrigações de todos nós, não rendem notícias. Ou seja, trabalhar certo, como a polícia sempre faz, não é notícia. Então, só se mostra coisas negativas. Vide filmes americanos, vídeos americanos que pegamos na internet, onde nós sempre vemos a polícia, muitas vezes, com atitudes até que nós devemos ponderar em algum aspecto pela nossa lei brasileira. Eles são elogiados pelas autoridades americanas, pela imprensa americana, e todo mundo quer uma polícia igual a polícia americana, só que não sabe pagar, né, Reis? Não sabe pagar como a polícia americana. Sei que você está louco para falar, desculpa, eu tenho um discurso aqui, eu demorei tanto para falar, me perdoa não ter te dado essa parte, me desculpe. Depois eu vou pedir uma explicação pessoal para poder falar. Isso, a gente dá a palavra para o senhor. Tá, mas eu não ofendi o senhor em algum motivo? Não, tá, ok. Então me desculpe não ter te dado essa parte. Mas enfim, presidente, só concluindo um minutinho, por gentileza, quando a polícia americana ela é valorizada pela população, pelas autoridades, o que não acontece com a nossa polícia brasileira. E só para fechar aqui, o próprio Luciano Rinaldi, ele fecha o artigo dizendo o seguinte, citando Santo Agostinho, e diz o seguinte, meus amigos, que a esperança tem duas filhas, uma se chama indignação e a outra se chama coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. Você tem que ficar indignado. E a segunda, a coragem, nos faz mudar essas coisas que estão erradas. Então, não há esperança para o povo que se conforma diante do abuso e da violência. Tenhamos esperança, mas com coragem. Então, eu concito a todos meus amigos vereadores aqui, a quem considero muito, sem exceções, a pensarmos no que foi dito hoje aqui, a lutarmos por uma segurança melhor na cidade, no estado e no país, deixarmos as lutas partidárias para quando estivermos em campanha, mas enquanto exercermos nosso mandato, lutarmos pela mesma causa, que é a segurança da população, uma polícia confiável, uma polícia valorizada, e polícia eu falo em todos os âmbitos de segurança, para que a sociedade ganhe com isso. Senhor presidente, muito obrigado, desculpe o horário. Pela ordem